Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Marcelo Augusto com vocês e com muito prazer eu venho trazer uma nova ferramenta que a gente tem trabalhado há alguns meses, que é o inventário químico. Esse inventário químico já está alinhado com os requisitos do PGR e do GRO, lá da NR1, tá? A gente já está de olho em melhorias visando a NR9 e a gente está pensando agora em uma maneira de te auxiliar a reconhecer riscos químicos de maneira qualitativa. E isso você vai fazer através do inventário químico, beleza? O inventário químico vai estar liberado para você logo abaixo da opção da consulta legal, que hoje você tem como essa pranchetinha. Essa pasta que vai estar abrindo vai ser o inventário químico para você. O inventário químico ele tem duas opções: a maneira completa e a maneira simplificada. A maneira completa é ideal para você que presta consultoria para várias empresas, que muitas vezes têm várias unidades, com vários setores e por aí em diante. O simplificado já é mais aquele focado para quem trabalha em SESMIT, para quem não tem variação de unidades e de empresas. É sempre numa mesma empresa. E o que muda, em geral, são setores. Tá? Então, se você trabalha mais em SESMIT, recomendo usar o simplificado. Se você trabalha mais em consultoria, fazer o completo. Tá bom? Eu vou criar um inventário químico do zero com vocês, mostrando como que a ferramenta funciona e qual que é o nosso propósito com cada campo. Primeiro de tudo, informo que a gente não quer concorrer, não quer competir, não quer te trazer o retrabalho de trazer informações que hoje você já usa no teu software de gestão. Então, por exemplo, endereço, telefone, dados específicos do nome do trabalhador e por aí em diante, não é o nosso foco. A gente quer coisas simples e objetivas que são suficientes para te auxiliar a reconhecer o risco químico, tá bom? Então, a primeira etapa é a estrutura de empresa. E perceba que a gente é bem orientado num contexto linear, sequencial. Dentro de empresa, a gente tem unidades. E dentro de unidades, a gente tem setores. E dentro de setores, a gente tem cargos que trabalham naqueles setores. E dentro desses cargos, esses cargos utilizam produtos químicos. E cada produto químico tem suas condições de uso. Então é tudo bem orientado, bem seguido, onde uma opção só é liberada se você fez a sequência anterior, tá? Então vamos lá. Primeira etapa: definição de empresa. Vamos colocar a empresa de exemplo. Esse é o nome da nossa empresa. Perceba que eu defini o nome da empresa e habilitou esse botãozinho de mais no mesmo campo em que eu digitei. Clico para adicionar e a informação que me pede é o nome da empresa somente. Cliquei em adicionar a empresa, liberou agora a unidade. Unidade de exemplo, tá? Esse é o nome da unidade da minha empresa. Cliquei no botãozinho de mais, que fica aqui, sempre do lado de onde a gente digita, e a única coisa que foi me solicitado é se eu quero adicionar essa unidade. Ok, adicionei ela. Já liberou o setor. Vamos lá, setor de risco. Coloquei o setor de risco dentro da unidade de exemplo e habilitou o botãozinho de mais. Quando eu clico nele, ó, quando eu clico no botãozinho de mais, aparece o pop-up de adicionar o setor. Uma coisa muito importante é que a gente pede que você nos traga algumas informações desse setor, para que a gente possa te auxiliar a reconhecer o risco. Então, que informações que são relevantes para a gente nesse momento? Qual que é a ventilação? Qual que é a temperatura aproximada? Tamanho do local? Então, vamos dar um exemplo bem legal de setor? Este setor é um ambiente aberto de temperatura ambiente. Temperatura ambiente a gente entende sendo próximos 25 graus Celsius, tá bom? Temperatura ambiente. Isso daqui é um ponto bem sutil, talvez bem genérico, bem simples, mas já dá uma ideia muito importante, porque informar se é um ambiente fechado ou aberto é muito legal porque a gente sabe se tem uma ventilação natural. Isso é muito importante para riscos químicos, tá bom?
Trouxe uma descrição simples, prática, que você pode, caso queira, escrever bem mais, tá? Quanto mais informações, melhor. E assim eu clico em adicionar setor. Agora me habilitou o cargo. Vamos dar um exemplo de um cargo de pintor, tá? Cliquei em adicionar e agora me pergunta qual é a carga horária em horas desse cargo. Vamos colocar aqui que seria 8 horas. E na parte da descrição do cargo, olha que legal. A gente precisa de algumas informações que nos facilitam entender essa exposição. Então você vai descrever como que é esse cargo. Informação como o que o trabalhador faz, como que ele executa essa atividade e quais equipamentos ele usa. São bem relevantes para a gente entender essa exposição, tá? Então vamos lá. Este trabalhador faz pintura à pistola e usa thinner. Vamos dar um exemplo disso, né? E adicionei o cargo. Aí a gente vai cadastrar um produto químico. Qual que é o produto químico de um pintor, por exemplo? O tal do thinner. Vamos colocar o thinner e vamos adicionar. O thinner, a gente pede uma descrição desse produto agora. Informações, se o trabalhador dissolve, dilui, mistura, se está em forma líquida ou sólida. São boas informações que nos orientam, nos auxiliam para reconhecer essa exposição para você. Então vamos lá. Este produto vem embalado em uma lata lacrada. Quando aberta, o trabalhador dilui ou dissolve este produto na tinta. Ou ainda você pode falar que ele é usado para, às vezes, fazer limpeza, para tirar excessos. Depende tudo do que você vê a campo, tá bom? E aí a gente tem esse campo de selecionar arquivo. Aqui é onde a gente busca que você faça o anexo de uma FISPIC. Ou seja, a partir de agora você vai começar a controlar dentro do inventário quais FISPICs você está trabalhando, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Anexei um documento em PDF genérico, só para mostrar para vocês como é simples e fácil, tá? E adicionei esse produto. Agora a gente chega nas condições de uso. E esse é o ponto-chave para você entender tudo. Vamos lá. Quando a gente clica em condições de uso, qual que é a temperatura desse ambiente, desse local? Vamos colocar 25 graus Celsius, tá? A gente já deixa a unidade para você. Qual que é a ventilação identificada no local? É uma ventilação boa, péssima, com ponto de captura? Como é que essa ventilação ocorre nesse ambiente de trabalho? Tá? A gente vai colocar outras opções em breve, que são relacionadas àquelas, às vezes, só de um ambiente aberto, só de um ambiente, às vezes, fechado, sem nenhuma ventilação artificial. Tá? Mas, por hora, a gente tem essas opções que são de uma metodologia qualitativa. Tá? Vamos marcar aqui uma boa ventilação geral, com menos de 6 a 12 trocas de ar. Feito. Agora a gente vai pegar a quantidade utilizada do produto. A intenção, pessoal, nossa, não é que você tenha uma balança na hora e meça exatamente quantos que o trabalhador usa. Muito menos te trazer um trabalho a mais na hora que você for a campo de buscar entender coisas que às vezes são difíceis de entender. A gente quer que você traga informações de campo que são simples, coisas que o próprio trabalhador pode responder para você. Então, por exemplo, em quantidade utilizada do produto, ele usa menos que 1 quilo ou 1 litro quando ele usa? Ou quando ele usa entre 1 e 10 quilos ou litros? Perceba que a gente deixa uma faixa bem grande para você definir essa quantidade, tá? Então vamos colocar que quando ele usa esse thinner, ele usa entre 1 e 10 litros por dia ou por vez que usa. Ok, marquei essa opção. Agora a gente vai para a frequência de uso. Qual é a frequência que o trabalhador faz uso desse produto químico? Ah, ele usa menos do que 1 a 2 vezes por mês? Olha como a gente simplificou para você. Ah, usa mais que 2 vezes por mês. Ou ainda,
usa de 1 a 2 vezes por semana. Mais que 2 vezes por semana. Ou, olha, mais crítico ainda, 1 a 2 vezes por dia. Ou até mesmo mais que 2 vezes por dia. Então vamos colocar aqui nesse caso, ele usa de 1 a 2 vezes por dia, tá? Tempo da exposição do trabalhador com o uso do produto. Quando ele usa esse produto químico, naquela quantidade, naquela frequência, qual que é o tempo de exposição que ele fica? Menos que 10 minutos por dia? De 10 a 30? De 30 a 60? De 1 a 2 horas? De 2 a 4 horas? Ou mais do que 4 horas? Perceba que a gente deixa margem para você pegar desde algo bem específico até algo mais genérico, maior, mais amplo, para facilitar para você ou para a pessoa que você vai delegar ir a campo, tá? Então a gente vai colocar aqui quando ele usa esse timer vai ser de 1 a 2 horas por dia. Qual é a quantidade de trabalhadores expostos para esse cargo, para esse produto? Vamos colocar ali 2, tá? Às vezes é o pintor e o ajudante. Qual é o estado físico desse thinner? Normalmente, né, líquido. Então a gente tem as 3 opções: sólido, líquido e gasoso. No caso, está líquido. E uma descrição do produto agora, da condição de uso, na verdade. Quando ele é usado, de que maneira que ele está sendo usado? Você tem alguma descrição específica de como ele vai dissolver, de como ele vai misturar? Ele usa algum equipamento para dosar isso? É no olho? Como é que é isso? Tá? A gente quer essa descrição. Vou trazer uma descrição aqui, ó, genérica, só para dizer para vocês que caso você apague tudo, caso você apague tudo, você vai ter essa orientação. Eu saí aqui, vou ter que preencher, pessoal, porque eu não cheguei a salvar. Mas vou preencher bem rapidinho. Quantidade utilizada, frequência de uso, tempo de exposição, quantidade de trabalhadores, estado físico do produto. É aqui. Agora eu vou adicionar as condições de uso. Perceba que a partir do momento que eu preenchi a hierarquia empresa, unidade, setor, cargo, produto e condições de uso, eu vou ter que preencher agora qual que é a composição daquele agente químico. Então vamos colocar, por exemplo, que esse thinner é um exemplo somente, tá, pessoal? Não necessariamente esse thinner pode conter esses agentes químicos. Vamos colocar aqui, ó, tolueno. Quando a gente colocar o tolueno, a gente vai pesquisar tal como a gente faz na consulta legal hoje, só que com um campo a mais. O campo de percentual de agente no produto. Sabe quando a gente vê uma FISP que fala, olha, essa é a composição e esse é o percentual para cada agente químico? É essa hora que você vai usar esse percentual. Então vamos colocar que esse tolueno é usado em 20%. E agora a gente vai para o cloro, só para dar exemplo, tá, pessoal? Aí você pegou o cloro. O cloro nesse agente químico vai ter quanto? Vai ter 30. Vamos colocar agora que tem acetona. Perceba, pessoal, é o mesmo processo que você já estava acostumado, que você já vinha fazendo. Com a diferença que agora você vai colocar o percentual do agente no produto. Aqui já tinha dado 50, vou fechar com 50%. Feito. Esse é o teu inventário químico. Mas, Marcelo, como é que eu vou entender o que vocês vão agregar de valor para mim, a partir das informações que eu coloquei aqui? Simples, pessoal. Vocês viram que aparece um botãozinho ali escrito gerar relatório aqui no canto? Basta você clicar nesse botão e a gente vai gerar um parecer técnico para você, através de uma metodologia qualitativa de reconhecimento de riscos químicos. Ou seja, você não precisa mais se preocupar em se capacitar muito a ponto de saber todas as metodologias qualitativas para riscos químicos, porque a gente vai fazer isso para você. Você não precisa mais se preocupar em coletar tantos dados físico-químicos de cada agente químico e aplicar eles num documento, porque a gente vai fazer isso para você. Você não precisa mais se preocupar com matriz de risco para agentes químicos, porque a gente vai trazer isso para você. Você não precisa também se preocupar com um plano de ação para a exposição que você está tendo com base nos agentes químicos, porque a gente vai trazer isso para você. Tudo em um único documento, que é esse relatório gerado. Esse relatório ele vai funcionar
para essa hierarquia que a gente está usando. Se você quer trabalhar para outra empresa, para outra unidade, aí vai ser um outro relatório. Então, o relatório ele é gerado por empresa, tá bom? Caso você tenha vários setores, vários cargos, vários produtos, a gente vai fazer uma sequência para você, trazendo as informações daquela empresa como um todo. Só para dar um exemplo, pessoal, a metodologia que a gente vai estar usando nesse primeiro momento é a do VHR, tá? É a da possibilidade do agente químico que se comporta como um fluido, como um líquido, evaporar no ar e, consequentemente, o trabalhador inalar e respirar aquilo ali, tá? Então, a gente vai te auxiliar de maneira qualitativa, precisa e objetiva a reconhecer o risco químico para o teu PGR e para o teu laudo de insalubridade e de aposentadoria especial. Tudo isso no web. É muito importante que quando a gente liberar essa funcionalidade para você, a gente vai informar que ela está em fase de testes agora com o público, com vocês, e que são muito importantes as críticas, as sugestões e as informações se algo estiver não ocorrendo como deveria, tá? A gente vai estar atento a todas as sugestões para melhorar para vocês, beleza? Então, pode contar conosco para te auxiliar a reconhecer riscos químicos da maneira mais tecnológica, mais recente e mais inteligente, tá bom?